água da chuva de Deus, dá um glória a Deus nessa noite. Fica de pé no seu lugar, em nome de Jesus, e faça aqui uma oração, irmã Vilma, pedindo ao Senhor para falar conosco nessa palavra, nessa noite, onde nós ministraremos aquilo que está no nosso coração, ou na palavra de Deus, no coração de Deus para o seu coração, amém? Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Vamos, gente, colocar de pé. Vamos agradecer a Deus por mais essa oportunidade, de estarmos aqui na casa do Pai para aprender. Que o Senhor venha abrir nossos olhos espirituais nessa noite, para que nós possamos ver a proteção, o que tem em volta de nós. Porque se o inimigo é invisível, que ele possa abrir os nossos olhos, para que possamos ver os anjos, a proteção do Senhor que nós temos ao nosso redor. Senhor, nós entramos na Tua santa presença nesta noite, para Te louvar, engrandecer Seu santo nome, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por toda a proteção, porque nós estamos passando por esse período tão difícil, com tanta insegurança. O Senhor tem nos guardado, o Senhor tem protegido, tem nos dado o pão de cada dia, Senhor, o nosso alimento espiritual. Nós Te pedimos nessa noite, Espírito Santo, venha falar em nossos corações, venha ministrar a Tua vontade, Pai, que seja feito aqui somente a Sua vontade. Usa o Teu servo, Senhor, para que ele venha nos ensinar aquilo que o Senhor tem para a Tua igreja nesta noite. Nós Te louvamos e agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos aplaudir Jesus mais uma vez, glória a Deus. A palavra de hoje é não temas. Faz esse exercício que eu sempre peço para você. Escolhe um narizinho bonitinho e diga assim, não temas. A irmã ali está de máscara, não tem jeito de ver o narizinho bonitinho, fala assim, não temas, não temas, amém? Por quê, pastor? Vamos saber por que nós não podemos temer? Vamos ler. Tenha bom ânimo, lê comigo essa frase aqui, bonita. Tem um camarada ali meio assim, suado, com a mão no bolso, assim, ó, olhando a estrada longe, falando assim, ai meu Deus, que sol, tá vendo? Vamos ler aquela frase ali no 3, 1, 2, 3 e... O que está escrito lá, gente? Primeiro versículo aí para a gente ler, fique de pé até a leitura desse primeiro, depois você pode se assentar. E eu falei de mão no bolso desanimado, olha eu aqui com a mão no bolso até agora. Vou ter bom ânimo, em nome de Jesus. João 16, Evangelho de João, capítulo 16, verso 33. Leia comigo com os seus olhos, eu vou ler em alto e bom som. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. O que Jesus fala em sequência no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Vamos ler, depois do ponto e vírgula para frente, do Evangelho de João 16, 33, vamos, depois do ponto e vírgula aí, 1, 2, 3 e... No mundo tereis aflições, mas tende, eu venci o mundo. A mensagem dessa noite é, tende bom ânimo. Aponta o dedo mais uma vez para a pessoa perto de você e fala assim, tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo, irmão. Pode se assentar dando glória a Deus. E vamos seguir nessa mensagem poderosa da palavra do Senhor, onde Jesus chama os seus discípulos, fala um punhado, mas é um punhado, irmão, de coisa difícil de passar, e termina a sua palavra dizendo assim, eu estou contando isso para vocês, para um objetivo. Qual seria, Vilma? Tenho-vos dito isso, ou deixa eu traduzir na linguagem de hoje, do goianês, estou contando isso para vocês, para que vocês saibam que, vamos ler? Para que em mim vocês tenham paz. Todas as lutas que Jesus nunca escondeu da humanidade, estão no Evangelho. Jesus não escondeu que viríamos final de tempo. Jesus não escondeu que teríamos aflições.
Jesus não escondeu que teríamos decepções. Jesus não escondeu que seríamos traídos. Jesus não escondeu que seríamos perseguidos. Jesus não escondeu que nós sentiríamos dores, fadigas e aflições. Jesus é o personagem mais honesto da história. E não é o Lula, gente, porque o Lula usou essa frase, mas de verdade, Jesus é o personagem mais honesto da história. Jesus não é vendedor de carro com motor fundido. Jesus, ele promete para você um céu, ele mostra a trajetória que você tem que passar, ele te aponta até os espinhos que você terá que pisar, mas ele termina dizendo: eu estarei com você. Você não pisa sozinho nesse espinho, você não precisa perder o bom ânimo, porque eu estou com você e eu vou te dar a vitória. Quantos creem que Jesus é verdadeiro? Aplaude essa palavra só uma vez bem forte. Próximo, olha só, meus irmãos, a mensagem vira por mão de novo perto de você. É para enjoada de falar isso aí. Fala para ele assim: tenha bom ânimo. Agora pergunta para ele assim: mas por quê? Salmo 31 e verso 24. Vamos dar uma passeada na Bíblia sobre o bom ânimo. Olha o que está escrito: esforçai-vos, ele fortalecerá o vosso coração, vós todos que... Irmão, só espere em Deus quem não tem jeito. Quando o salmista está dizendo aqui, vós todos que esperais no Senhor, o salmista sabe a dificuldade que é esperar no Senhor. O salmista Davi, ele sabe qual é a dificuldade de se esperar no Senhor. Olha para mim. No Salmo 40, ele também fala assim, ó: esperei com paciência no Senhor, até que ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Pastor, é bonito de ler, difícil de viver. Fala comigo assim: difícil de viver, facinho de ler. Pastor, o que Davi passou? Davi nasceu, olha para mim, eu vou ser mais profundo com você. Antes de Davi nascer, Deus o havia escolhido. Davi é um personagem escolhido desde o ventre da sua mãe. Deus falou de Davi, e Davi ainda não havia nem sequer sido gerado. Deus prometeu dar a Davi um trono de Israel. Deus prometeu levantar um pastor que pastoreasse segundo o seu coração em Israel, e Davi nem nascido era. Preste atenção, Davi nasce, e nasce numa forma muito truculenta e turbulenta, porque segundo os historiadores mais conhecidos da história com H, né, por exemplo, Flávio Joséfo, afirma que ele era um bastardo. Davi era um filho extraconjugal. Davi era um filho diferente, por isso seus cabelos eram ruivos, diferentes de seus irmãos. E muitas pessoas não sabem qual era o ódio, a ira, a raiva que os irmãos de Davi tinham de Davi. Por que os irmãos mais velhos de Davi eram tudo embirrado com Davi? Será que é porque ele era caçulinha mimado? Não, é porque todas as vezes que eles olhavam para Davi, o diferentezinho, né, aquele do cabelinho coloridinho, eles lembravam que a sua mãe havia sido traída, e daquela traição nasceu um homem chamado Davi. Davi começou a ser perseguido ainda antes de entender o que é perseguição. Davi foi um homem que começou a conhecer o desprezo ainda antes de saber o que significa a palavra desprezo. Davi cresceu sob o desprezo dos seus irmãos. Seus irmãos o tinham por inimigo. Ele cresceu, mas ele já tinha o quê, gente? Ele já tinha uma promessa. Deus havia o conhecido, Deus o havia chamado, ainda antes do ventre da sua mãe. Davi, então, na sua adolescência, recebe aquela linda profecia do Salmo 1, né? Unja a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. A cabeça de Davi foi ungido pelo profeta Samuel para ser nada mais e nada menos que o rei de Israel. Pastor, essa promessa é grande. Quem queria uma promessa gloriosa como essa, dá um glória a Deus aí. Glória a Deus. Porém, não aconteceu, não foi assim. A gente lê a história, tarará, tatatá, tititi, tá, rei Davi. Rimou tarará, tititi com o rei Davi, né? Só porque não é assim. Olha o que aconteceu, Declê. Ele foi ungido. Quando ele acabou de ser ungido, que participou daquele banquete, fala para mim, o que aconteceu com Davi, gente? O que aconteceu? Voltou para o pasto, voltou para o deserto para cuidar de poucas ovelhas.
pastor, eu acho que não dá para esperar assim, eu estou desanimado, porque Deus até prometeu os negócios, sabe? E foi tão bonito o dia que Deus falou, Deus usou a pessoa e falou comigo, eu senti que era comigo, parece que eu sentia até o azeite caindo na cabeça assim, eu sentia unção, mas eu estou aqui de novo, no mesmo lugar, no mesmo deserto, no mesmo pasto, cuidando das mesmas poucas ovelhas. Não estou entendendo, pastor, será que foi Deus que falou? Eu estou ficando cansado, parece que eu patino e não saio do lugar. Parece que eu senti Deus falando comigo, mas eu estou num desânimo, pastor, porque não aconteceu, não mudou nada. De repente eu fui ungido pelo maior profeta de Israel, e eu estou aqui no meio do pasto do mesmo jeito. Estou achando que aquele profeta falou da carne. Não pode ser Deus um negócio desse. Como assim? Eu fui ungido, chamou para a obra, tá? Eu estou aqui de novo do mesmo jeito. Aí vem de novo para o texto, agora depois dessa pequena introdução sobre Davi, lê comigo. Sejam fortes e corajosos, todos vocês que esperam no Senhor. Irmão, para esperar em Deus tem que ter coragem. Para esperar em Deus e acreditar na promessa, escute. Promessa não é bajulamento de gente covarde. A promessa vem para quem tem coragem. E outra, para esperar ver a cumprir a promessa é necessário coragem. Pastor, não acredito não. Vamos olhar o discorrer da história. Depois que Davi ficou ali de novo no pasto, surgiu uma oportunidade muito grande. Ei, irmão, eita oportunidade. Quem sente que tem um ministério de Deus e quer ter uma grande oportunidade, dá uma glória a Deus. Eita, uma oportunidade maravilhosa, Dimas. A oportunidade é sensacional. O que é para fazer, pastor? Pega aqui 3 queijos, uma lata de pipoca, milho tostado, ou aquele milho cozido, né? Da beira da estrada aqui, ó. Pega aqui 2 sacos desse milho cozido, tostado no fogo, 3 queijos e leva para os seus irmãos na guerra. Quem quer uma oportunidade dessa aí, dá uma glória a Deus. Se fosse eu, na minha pequenez, eu chegava no pastor, porque era o pai de Davi que deu essa ordem. Por isso eu posso falar pastor, porque é autoridade. Eu chegava no meu pastor e falava assim, rapaz, o senhor não estava aqui o dia que o profeta Samuel chamou meu nome, não? Ô pastor, o senhor não estava aqui quando o profeta Samuel falou que ninguém sentava na mesa antes que eu chegasse, não? Ô pastor, deixa eu entrar aqui na história do Facebook para o senhor ver o dia que o azeite derramou-se na minha cabeça diante de todos os meus irmãos. Agora o senhor manda eu levar quentinha. O senhor manda eu carregar queijo que vai chegar lá naquele cheiro horrível, na sacola pingando água, com milho cozido ou tostado para os meus irmãos que sempre me desprezaram. Estou te entendendo não, pastor. Mas a Bíblia diz que esse Davi, olha para mim, esse Davi era um homem segundo o coração de Deus. Esse jovem moço Davi pegou com todo bom ânimo a sacola de queijo sem questionar, a sacola de milho tostado, amarrou as pontas, jogou nos ombros e foi a pé rumo ao campo da batalha para servir milho quentinho, né? Milho tostado e o queijo fresco de cabra para aqueles irmãos que viviam o desprezando e o criticando. Quem sabe foi até cantando um dos salmos, nós não sabemos, mas quem sabe ele foi na estrada cantando um dos salmos, ou compondo um dos mais de 100 salmos que existem na Bíblia, cantando que o Senhor é a minha rocha, o meu escudo, a minha salvação, de quem terei medo, aleluia, e começando a cantar e compor hinos bonitos. Não foi reclamando, ele foi corajoso e continuou seguindo a sua trajetória. A maior oportunidade, preste bem atenção, a maior oportunidade que Davi teve na sua vida, como um homem, como a realização de façanha. Quando fala de Davi, o que todo mundo lembra aí, gente? Golias. A maior oportunidade de Davi crescer e entrar para a história, Vilma, veio em obedecer um pai que muitas vezes o desprezou. A maior oportunidade que Davi teve na sua história como grande homem, respeitado entre as nações, veio disfarçada de uma humilhação, um serviço baixo, de servir aqueles que mal o queriam, de servir aqueles que sempre o desprezavam.
de servir aqueles que não tinham nenhuma afeição por Ele. É preciso ter coragem para ser humilde, é preciso ter coragem para esperar a promessa do Senhor. O mesmo Davi, ungido diante dos seus irmãos, se tornou mero serviçal, carregando queijo e levando milho tostado para os seus irmãos soldados na batalha. Mas ele foi com bom ânimo, com coragem. Quantos podem entender o que eu estou dizendo? Diga amém. Pastor, o que o senhor está falando disso? E eu vou entrar aqui agora para a gente seguir para frente. As maiores oportunidades para a sua vida. Não tem caderninho não, né? Anota no coração, pede o Espírito Santo para ajudar a decorar, Senhor. As maiores oportunidades da sua vida virão disfarçadas de humilhação. Está me achando com cara de bobo. Eu acho que o pastor está me achando com cara de besta. Fui ungido ontem, ué. Mas o Davi continuou esperando no Senhor. Olha para mim. Ele não mudou o seu coração. Não retribuiu com vingança os seus irmãos. Se fosse eu, um pirralhinho de 17, 16 anos, a 14, que é a idade que o povo fala que ele tinha, no meio da estrada eu comi o milho tostado. Falei, ok, vou levar milho tostado para aqueles irmãos ingratos. Par debaixo daquela árvore ali, meu pai não está vendo mesmo, eu como milho tostado. Levo só o queijo para eles. Mas o moço foi fiel na ordem que recebeu. Sabe-se lá se o coração dele lembrava ou não da promessa. Mas eu tenho uma promessa, uma palavra para você. Ele lembrava sim. Ele tanto lembrava que fica registrado como conselho para você que vai vencer na vida também assim, ó. Sejam fortes e corajosos. Todos vocês que esperam no Senhor. Quem espera no Senhor, dá um glória a Deus aí, vai. Quem espera no Senhor, diga aleluia. Então não se assuste. Se no seu ministério, se na sua vida, se na sua história vier alguma coisa desconfortável ou humilhante para você fazer, vindo de alguém maior que você, seja seu pai, seja seu pastor, seja seu patrão, não se assuste, não se exalte, porque a Bíblia diz que, provérbio de Salomão, filho de Davi, diz que a soberba precede a ruína, e a humildade precede a honra. Fala esse versículo comigo. A soberba precede a ruína, e a humildade precede a honra. Ou seja, vem antes, preceder, vem antes. Pastor, por que será que Salomão falou esse versículo tão bonito, filho de Davi? Porque ele ouviu a história do seu pai, ele ouviu a história de que um rei ungido foi servir os seus irmãos inimigos, levando milho tostado e queijo para os seus irmãos na peleja. Ele foi humilde ao aceitar essa incumbência de seu pai. Primeiro, porque o seu pai sempre o desprezava. Segundo, porque era o único que realmente trabalhava e tinha que pousar nos desertos. Terceiro, acabou de ter a prova que ele era ungido. O profeta me ungiu publicamente na frente de todos vocês. Essa missão não é para mim. Mas o salmista Davi foi humilde e foi fazer a missão que foi designado. E aí, então Salomão, quando cresceu, ouviu a história e elaborou um lindo provérbio. Diga comigo mais uma vez: a soberba precede a ruína, porque a soberba precede a queda. É isso mesmo. E a humildade precede a honra. Pastor, vamos ver com várias multivisões para me seguir a mensagem à frente. Pastor, mas Davi podia ter recusado levar o milho. Podia, não podia, gente? Não, pai, ó, é o seguinte, para o banquete vocês não me chamou não, né? Mas agora para levar milho tostado e queijo para os meus irmãos, o senhor está me chamando? Para o banquete, o senhor nem lembrou que eu existia, está na Bíblia, nem mencionou o nome de Davi para Samuel. Se não fosse Deus falar com Samuel, não é esse, ungiu errado, porque a critério do pai, Davi nem existia. Por quê, pastor? Porque ele era um filho indesejado. Mas Davi podia ter recusado, podia ter aberto mão dessa humildade toda que diz que precede a honra. Vamos tentar imaginar uma história diferente, vamos? Deixa eu terminar de contar para você. Levando milho tostado aos seus irmãos, olha o tanto que os irmãos foram gratos. O que é que você está fazendo aqui, moleque?
Ah, eu vim trazer o milho tostado e o queijo para você. Então entrega aqui, volta depressa, porque com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? As pessoas leem, passa desapercebido sobre o texto, Raquel. Que necessidade tinha de, em público, os irmãos de Davi expor que ele cuidava de poucas ovelhas. Era uma forma de diminuir. O que você está fazendo aqui, moleque? Com quem que você deixou aqui aquelas poucas ovelhas? Sabe o que Davi estava fazendo? Se humilhando para poder ser exaltado, obedecendo ao Deus que tudo vê, o exaltar no tempo certo. Eu tenho mais um versículo para você que me vem à mente. Humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, que ao seu tempo Ele vos exaltará. Davi já era ungido, Davi não precisava de suportar aquelas afrontas, Vilma, mas ele foi humilde. E o que acontece? Quando ele chega, que todo mundo come o queijinho, que os ingratos comem o queijinho fresco e devoram as espigas de milho tostadas, ele se levanta e fala: o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo? Um soldado e outro falou assim: rapaz, não, de ver que já tem tem um tempão aí que tem um soldado gigante aí que está desafiando a gente, ele vem cá e pergunta se não tem homem para lutar contra ele. Mas é sério? É sério? Quando os irmãos de Davi viram a prontidão de Davi, o repreenderam depressa. Rapaz, você está mal intencionado, volta para trás. Mas quem está obedecendo a autoridade, o seu pai, ele estava lá em desobediência, gente? Davi foi para a guerra de curioso. Davi foi para a guerra de teimoso. Eu vou cuidar de ovelha que nada, eu vou para a guerra. Foi assim que Davi agiu? Davi só foi para a guerra para obedecer. E quando chegou lá, se deparou com um grande desafio de vida. O desafio que marcaria sua trajetória. Uma simples obediência, servindo os seus próprios inimigos, o colocou no epicentro, no lugar certo e na hora certa, onde ele, pela ousadia de Deus, enfrentaria o grande Golias, o derrubaria ao chão, e o seu nome ficaria escrito em toda a história da humanidade. Preste atenção, o nome Davi não é famoso entre os evangélicos, o nome Davi não é famoso entre os judeus, o nome Davi é respeitado em todas as esferas religiosas. O feito de Davi foi grandiosíssimo, porque Deus estava com ele. As maiores oportunidades da sua vida vão exigir de você, quem sabe, uma momentânea humilhação e desprazer, mas quem tiver coragem, bom ânimo, fala comigo assim: tenha bom ânimo. Fala mais alto para o irmão assim: tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo, irmão. Sejam fortes e corajosos, todos vocês que esperam no Senhor. Amém, pastor. Bom, acabou nada, matou o gigante. O que ele foi ser? Foi ser o rei de Israel. Fala comigo, vai. Não. Foi ser o escudeiro do rei. Também não, pastor. O que aconteceu com ele? Voltou para a roça. Saul enganou ele, prometeu dar a filha em casamento, não deu nada. Parecia que nem estava no caminho certo. Depois, lá na frente, depois de muito esperar no Senhor, ele se tornou escudeiro do rei. O rei queria matar ele para variar, mas fala comigo assim: seja corajoso, fala. Ou traduzindo, tenha bom ânimo. A luta parece que não acaba. A vida de Davi foi toda marcada de perseguição. Quando ele atingiu a maioridade, que ele casou com a filha do rei, ele começou a ser perseguido de morte pelo rei. De repente o rei, ungido do Senhor, que devia ser agradecido, começou a procurá-lo como um cão para matar, e ele tinha que morar em caverna, fugir para a terra filisteia, fugir para a terra dos filisteus, os seus maiores inimigos. Olha que Davi chegou a falar, suspirou um dia. Depois eu vou pôr o texto para você, que eu estou falando o que está na mente para seguir a mensagem, mas depois eu vou pregar sobre a história de Davi, para você ver como é linda, rica, dolorida e porém preciosa a história de Davi. Davi chegou a fugir para os seus arques inimigos, a suportar as afrontas do seu próprio rei. O rei que devia o agradecer, o desejava matar. Olha o ponto que chegou Davi. Davi disse: eu vou para o lado dos filisteus. Pastor, por que ele foi para a terra dos filisteus? Porque se viessem milhares de filisteus contra ele, ele podia matar. Mas se o seu pastor Saul se levantasse para o matar,
pela sua filosofia, seu ensino de humildade, submissão à autoridade, ele jamais tocaria num líder. Então, para não tocar no líder, ele saiu da sua própria terra e foi morar com seus maiores inimigos, chamados filisteus. Será que esse homem podia falar para você ter coragem e esperar no Senhor, gente? O homem esperou no Senhor todos os dias da sua vida. Mas em contrapartida, quem espera no Senhor vence. Quem espera no Senhor permanece. O nome de Davi é um dos maiores nomes dados entre os homens em toda a terra. Tudo isso sabe por quê? Porque ele teve coragem de esperar no Senhor. Quantos quer coragem de esperar no Senhor? Levanta a mão assim. Fala assim: eu não vou ter medo, não vou temer as circunstâncias, mas vou esperar no Senhor. Amém? Próxima referência. Está todo mundo entendendo até aqui? Diga glória a Deus. Estou falando de ter bom ânimo. Já pensou se Davi desanima? Isaías 41:10. Está escrito assim: por isso não tema. Mas aqui é Deus falando. Isaías é o profeta messiânico. Deus toma a boca do profeta e diz as seguintes palavras. É Deus falando, irmão. Não é o pastor Marcos. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Quem pode dar um glória a Deus para uma palavra dessa? Há situações que vêm disfarçadas na nossa frente, disfarçadas de humilhação, disfarçadas de prejuízo, e às vezes disfarçadas até de morte. Se Davi não tivesse bom ânimo, ele jamais enfrentaria o gigante cara a cara. Se Davi não tivesse bom ânimo, com certeza não seria o homem que foi. E o Senhor está dizendo para você aqui hoje em 2020, tem muita gente alarmada, pastor, mas o vírus é mortal, ele pode ser trimortal, mortal, milhões de vezes mortais, mas o Deus que nós servimos é imortal e vive para sempre. É Ele que está dizendo: não tema, pois estou com você. Quantos creem que Deus está com você aí, irmão? Meu Deus do céu, não tema, não tenha medo, tenha bom ânimo. Vira para o irmão que está perto de você e fala: tenha bom ânimo. Fala para esse irmão assim: esse vírus não é para você, esse vírus não vence você, essa praga não é para o povo de Deus. Olha o que Deus fala. Cadê o corona que dá conta disso aqui, irmão? Presta atenção. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. O fortalecerei, eu fortalecerei, eu ajudarei. Meu Deus do céu, já imaginou Deus dirigindo a palavra para você agora assim, e dizendo essas palavras? Olha o que Deus está dizendo para você: eu te ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita, minha destra vitoriosa. Deus nunca perdeu uma batalha, e se Deus está ajudando você, Ele ajudou Davi, vai ajudar você, você vai vencer, a sua casa vai vencer, a sua história não será uma história de fracasso. Deus é poderoso para transformar a história. E agora eu pego mais um ponto interessante em Davi: o que seria sua maldição tornou a sua honra. Davi sonhava, segundo os estudiosos, de ser um soldado, mas ele não podia ser soldado, segundo alguns estudiosos, porque ele não era filho de judia. Quem estava aqui na quarta passada que eu disse que um judeu é filho de uma judia, dá um glória a Deus. Pois então ele não podia ser soldado, porque pela lógica ele era o filho extra casamento, ele era filho de, quem sabe, uma moabita. Ele não era um filho judeu legítimo, não podia ser soldado, mas Deus o levantou a capitão de exército, Deus levantou a rei de Israel. Aquilo que seria maldição para você, pode ser exatamente um plano perfeito, onde Deus manifesta a sua glória, e diz que é Ele que faz todas as coisas, para que o seu nome seja glorificado. Quem entendeu até aqui, diga amém mais uma vez. Próxima referência, por favor, Adna. Fala comigo bem alto: não temas. Fala bem alto assim: tenha bom ânimo. Parece que está desanimado. Tenha bom ânimo. Amém. Josué 1:9. Deus fala para um homem que sucede nada mais e nada menos que Moisés. Moisés foi o único homem, olha para mim, o único homem que profetizou em escala negativa.
A gente profetiza o futuro, né? As pessoas não sabem por quê. Porque profetiza tem a ver com o futuro, pastor? Não, profetizar no sentido bíblico é revelar algo oculto. Preste atenção. O profeta Moisés foi o único homem da história que viu o passado. Ele não viveu há milhões de anos, mas ele profetizou milhões de anos atrás. Por quê, pastor? Porque esse homem viu nada mais e nada menos que Deus pelas costas. É muito rara a igreja que você vai ouvir o que eu estou te falando. Mas você que está aqui na noite da palavra, está enchendo o seu coração de uma verdade revelada. Porque Isaías profetizou 750 anos para frente, pastor? Porque viu o Senhor de frente. O único homem que viu Deus de costas na Bíblia foi Moisés. E todos nós, como crescemos no Evangelho, sentimos que Moisés foi até desprezado. Oh Deus, por que o Senhor não mostrou a frente? O Senhor passou e se mostrou de costas para Moisés. Por que o Senhor não se mostrou como o Senhor se mostrou a outros profetas? Vários outros viram a face do Senhor, mas só Moisés viu as costas. E quando Moisés viu as costas de Deus, ele foi transportado em uma, abre aspas, uma suposta máquina do tempo ao passado. E lá ele viu a criação. Lá ele viu o início. No princípio criou Deus os céus e a terra estava sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Muita gente não entende, a ciência questiona, porque Moisés, que viveu muitos milhões de anos depois da criação do mundo, fala sobre a criação, e alguns crentes bem intencionados falam, não, ele falou pela fé. Não, ele não falou pela fé, ele viu o passado de Deus. Ele foi o único homem que viu o passado de Deus e profetizou em escala negativa. Ele viajou com Deus ao passado. Deus mostrou como fez todas as coisas, como criou o homem, como criou a terra, como dividiu as águas e como criou o sol e as estrelas. O único homem na Bíblia que viu o passado de Deus, esse homem tem por nome Moisés. Qual que é o nome do homem, gente? Grande Moisés, liderou o povo de Israel, lançou as leis, passou 40 dias no monte com Deus, fez feitos extraordinários, fez água sair da rocha, fez maná cair do céu, fez tanto prodígio acontecer. De repente ele morre, fala comigo, meu Deus, morreu. Fala comigo, morreu. E agora, pastor? Meu cunhado fala assim, morreu. O grande líder, o grande profeta está morto. E Deus levanta outro, põe a mão no coração assim, fala assim, assim como eu. Fala aí, assim como eu. Meu Deus, para liderar no lugar de Moisés? Não, Jesus, espera aí, Moisés era formado, Moisés era isso, Moisés era o Senhor fala com Josué, levanta a mão assim, ó, e fala assim, eu posso não ter força própria, mas Deus tem uma palavra para mim. Diga mais alto, eu posso me achar incapaz, mas Deus tem uma palavra para mim. Vamos ler a palavra dele? Não fui eu que te ordenei, Deus falando a Josué, sucessor do grande profeta Moisés. Seja forte e corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Quantos podem dar glória a Deus aí, irmão? Olha para mim. Esse texto elimina a necessidade de diploma de teologia. Esse texto elimina a sua força, o seu quantitativo financeiro. Esse texto elimina a sua capacidade, o seu QI ideológico. Esse texto elimina todas as probabilidades humanas que faz um homem ser grande. O homem pode ser nada, mas com um texto como esse, dirigido a você, nem o inferno inteiro pode parar. Se você crê, você vai ver acontecer coisas grandes e impossíveis. Levanta a mão para o céu assim, ó, e diga, Senhor Jesus, eu tenho bom ânimo. Eu não sei qual é a situação que você está vivendo, olha para mim. Talvez você se sente pequeno ou limitado por algum acidente ou acontecimento da sua vida. Talvez você se sente limitado por algumas coisas que religiosamente te deixam um pouco embaraçado. Talvez você se sente pequeno como Davi um dia foi. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você. Você não precisa de aprovação pastoral. Você não precisa de aprovação do Papa. Você não precisa de aprovação de Jair Messias Bolsonaro, nem de Donald Trump. Você não precisa temer nem zika, nem chikungunya. Você não precisa temer nem coronavírus. Se existe uma palavra de Deus endereçada a você,
Você é mais que vencedor. Você vai andar por sobre as águas. Quem está entendendo, irmão? Pastor, o que é andar sobre as águas? É fazer aquilo que você não está capacitado para fazer. Aquilo que a lei da física não permite. É o que Deus, uma vez falando Deus, tudo acontece. Uma vez ordenando Deus, tudo passa a existir. Quem está entendendo, dá um glória a Deus. Aleluia, aplaude Jesus bem forte. Próximo. Aleluia, Jesus. Mateus 14, 27. Quem está vendo com clareza aqui no Data Show, dá um glória a Deus aí. O que eu falei para você no texto atrás? Que quando Deus fala, a lei da física tem que obedecer. Pastor, qual que é a lei que rege o universo inteiro hoje? Tudo. Física. Pastor, por que o Sol fica assim em torno? Aliás, os planetas ficam em torno do Sol? Tarará, tititi. Fala comigo. Física. Pastor, por que o machado na água afunda? Fala comigo aí. Física. Por que tudo que eu jogo para cima cai, pastor? Por quê, pastor? Por quê, não? Física. É a lei da gravidade. Fala comigo, assim, gravidade. Essa lei da gravidade, ela está imposta desde a criação, quando Deus disse, haja luz e houve luz. É uma lei inegável, uma lei irrefutável. Não depende de graça, não depende de lei, não depende da dispensação da inocência, não depende de nada. É lei da gravidade. Fala comigo, é uma lei inalterável. É inalterável, mas vamos ler o que está dizendo no texto. Olha só. Mas Jesus imediatamente lhes disse... É o que, gente? Não, fala coragem assim com uma voz mais grossa. Coragem. Eita, coragem. Sou eu. Não tenham medo. Jesus falou para quem, pastor? Para os discípulos. Aonde os discípulos estavam? Dentro de um barco. Numa tempestade. Em alto mar. Ou no mar da Galileia, no lago da Galileia. Só sei que era dentro d'água. E era muita água, irmão. Suficiente. Eles não davam conta de beber tudo. Eles iam morrer afogados. Quem está entendendo, diga amém. O que aconteceu, pastor? Vamos ler o texto, segue o próximo da frente. Jesus aparece andando por sobre as águas. Jesus aparece palmilhando em cima da água. Porque no texto anterior, pode voltar mais uma, volta 2 aí para trás, depois daquele que eu te passei. Isso, aqui, olha só, gente, olha que magnífico. Quando o viram andando por sobre o mar, ficaram, que jeito? Aterrorizados e disseram, é um fantasma, gritavam de medo. Os discípulos de Jesus gritavam apavorados de medo ao ver alguém andando por sobre as águas. Por quê, pastor? Porque é sobrenatural, não é da terra. Desafiou a lei da física, desafiou a lei da gravidade, não tem lógica, é um fantasma. Levanta a mão direita para o céu em nome de Jesus e fala assim comigo, bem alto assim. As aparências enganam, fala. Diga mais alto, as aparências enganam. Parece que é um fantasma, mas é a sua salvação. Parece que é uma humilhação para Davi, mas é o caminho da sua vitória. Parece que é uma humilhação a Davi levar queijo para os seus irmãos, mas é o começo de uma grande história de vitória. Parece que é o fim, mas é Deus vindo na sua direção. As aparências enganam, nem tudo que te assusta é o diabo. Levanta a mão direita de novo para o céu e fala comigo assim, nem tudo que eu tenho medo é o diabo. Pode ser Deus querendo te surpreender e desafiar a sua fé. Quem está entendendo, diga amém de novo, bem forte. Dá um glória a Deus aí, irmão. Mas Jesus lhe disse imediatamente, tenha coragem, sou eu e não temas. Aleluia. Próximo. Verso 29. Olha só. Venha. Ah não, estava no 28, estava certo. É que ela é rápida, irmão. Eu fico para trás. Isso aqui me encanta. Pastor, mas Pedro era o homem mais defeituoso que tinha. Você sabia, gente? Pedro era temperamental, nervoso, analfabeto, despreparado, afoito, tomava decisão sem consultar o mestre. Pedro vivia dando pançada. Fala comigo assim, vivia dando pançada. Fala aí. Você conhece alguém assim que vive dando pançada nas coisas? A pessoa vai falar um trem, ele não entende, e passa na frente, já viu?
Meu menino está rindo, acho que ele está me tentando comparar alguém ali que ele conhece. Já viu alguém que dá pançada na vida? Pensa num camarada que, se fosse político hoje no Brasil, talvez eles iam falar assim, tem um parecido aí com ele, tem um parecido. Então, mais detalhe não precisa mais detalhe não. O camarada era afoito, falador, abria o verbo, falava até o que não devia, entrava onde não era convidado, e aqui ele entra de novo sem ser convidado. Fala comigo assim, ó, faz posição de gente chique, assim, fala assim, indiscreto. Homem discreto, Deus me livre. Esses crentes é indiscreto. Olha que Pedro, imagina os 11 discípulos, falaram assim, meu Deus, lá vai Pedro com mais uma barrigada. Vive tomando bordoada de Jesus, porque entra onde não é convidado. Lá vem o Pedro para tomar mais uma bordoada. E o Pedro falou assim, Senhor, disse Pedro. Dá uma risadinha do Pedro aí, irmão. Ele merece, vai. Lá vai o Pedro de novo. Fala comigo assim bem alto. Lá vai o Pedro, irmão. Esse Pedro é custoso. Lá vai o Pedro de novo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda eu ir ter ao teu encontro por sobre as águas. Olha a cara dos outros discípulos, irmão. Educadinho, igual João, discípulo do amor. Não acredito. Ele falou isso mesmo? Falou. Põe na Veja. Põe na Veja. Põe na Veja. Põe no qualquer outro jornal. Põe no Globo. Record. Põe essa frase aí. Camarada absurdo. Abismado. Estou abismado com um cara desse. Manda eu ir ter contigo por sobre as águas. O cara é louco. Ele não sabe quem que ele é, não. Em vez de Deus falar assim, me respeita. Jesus em cima das águas. Imagina a cena. Aí Jesus ouve um negócio desse, que todo mundo manda pôr na revista. Aí, em vez de Jesus falar assim pelo Senhor, fica de pé, irmão João, fica de pé. Vamos fingir que você é o Pedro. Vai. Manda, tá aí. Em vez de Jesus falar assim, me respeita, rapaz. Eu estou andando por sobre as águas porque eu sou o filho de Deus. Comedor de feijão. Você não sabe o seu lugar, não? Fica aí no barco. Todo mundo esperava uma resposta assim de Jesus para Pedro. Mas olha o que Jesus fala para o Pedro. Venha. Vem, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco e andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Levanta a mão direita para o céu, levanta as duas mãos para os céus e fala comigo assim, se eu crer, tudo é possível. Fala mais uma vez, se eu acreditar, tudo é possível. Sabe por que tem muita gente que nunca faz uma façanha na vida? Porque é cheio e protegido demais de ética. Não tem a ousadia, coragem, intrepidez de tomar uma atitude rumo ao desconhecido em nome da fé. Eu quero desafiar você. Não importa se você é analfabeto ou formado. Tenha a ousadia, o bom ânimo e a coragem de Pedro. Tenha a coragem de Pedro, que os seus pés vão pisar nas águas e as águas vão sustentar o seu peso. Quem está entendendo, diga amém. No outro dia, como é que põe manchete? O homem andou em cima da água. Eu vou te mostrar como é que a mídia faz. Mas quando reparou o vento, fala comigo assim, ninguém é perfeito. Mas quando reparou o vento, ficou com medo. Fala comigo assim, tem bom ânimo, irmão. Fala. Quando reparou o vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Se fosse a mídia de hoje, punha só essa parte. Só essa. Quem está entendendo, diga amém. Preste atenção no que eu vou te falar agora. Deixe esse texto aí. Eu estou falando sobre bom ânimo com você. E eu já disse que nesse altar, que eu ouvi da boca de Deus, que essa praga não é para o povo. Quem é povo de Deus, dá um glória a Deus. Mas se você, olha para mim, se você tirar a sua atenção do que Deus falou, não é o pastor Marcos, Deus falou para Pedro assim, Vilmó, vem. Falou ou não falou, gente? Ele tinha uma palavra de Deus a favor dele, sim ou não? Mas em vez de continuar olhando para Jesus que falou que o coronavírus não é para mim, que eu não preciso ter medo, que eu posso andar sobre as águas, todo mundo vai afundar, mas se eu acreditar eu posso continuar andando, ele começou a olhar para o vento. Peraí, não, morreu 10 mil, morreu 10 mil, irmão. Onde é que Jesus ficou, irmão?
Meu Deus do céu, chegou lá na cidade fulano, eu conheço um parente que morreu desse trem. Meu Deus do céu. Você viu o tanto de cova que abriram em São Paulo? Compraram 35 mil caixão. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Já afundou, irmão, está afundando. O que Pedro olhou aqui, que o tirou de sobre as águas, olhou para as circunstâncias. Levanta sua mão direita para o céu e repete mais uma vez: essa praga não é para mim. Fala mais alto: essa praga não é para o povo de Deus. Foi Deus quem falou. Fala mais alto: foi Deus quem falou. Eu posso crer e eu vou vencer em nome de Jesus. Eu que mexo com loja, ai meu Deus do céu, mas 1 milhão de desempregados, e agora o governo. Se eu começar a olhar para o lado, lógico, eu tenho que fazer de tudo para me esforçar. Mas se eu começar a olhar de lado, não estou olhando para o que Deus falou. Se eu começar a olhar para as notícias, eu não estou olhando para o que Deus me falou. Deus me disse: vem, basta crer, olha para mim, você vai vencer, você vai pisar nessa água, você vai atravessar, você não vai morrer. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Vamos terminar então, que senão eu fico só aqui. Aí Jesus deixou ele morrer, só porque ele duvidou, não foi, irmão? Foi? Camarada sem fé, vou deixar morrer. Afoga, trem. Foi não, irmão, olha o próximo lá. Imediatamente, levanta as duas mãos assim para o céu e fala assim: quando eu duvido, quando eu perco a fé, quando eu desanimo, eu tenho uma mão que vem me ajudar. Fala bem alto para o seu coração assim: não temas. Põe a mão no coração e diga assim: não tenha medo. Deus não vai deixar você sozinho. Se a sua fé não der, imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, infelizmente tem que ouvir, irmão: homem de pequena fé, por que duvidou? Põe a mão no coração assim: se o Senhor falou que é com você, se o Senhor falou que está contigo, se o Senhor falou que está do seu lado, não olha para as notícias, para os ventos, para as fake news, não olha para as circunstâncias à sua volta. Deixa eu te dar uma boa palavra para você entender: o vento era real, viu? O vento sacudiu o cabelo do Pedro, os vestidos de Pedro, mas não olhe para o vento, não olhe para a tempestade nem para as ondas, que também são reais, mas olha para aquele que falou para você: vem. Olha para aquele que disse que está com você, olha para aquele que está andando por sobre as águas. Quem está entendendo, aplaude Jesus, em nome de Jesus, aplaude. Eita! Próxima referência, de baixo agora. Glória a Deus. Se você sair daqui de queixo caído, irmão, eu não sei como é que faz com você não, viu? Depois da mensagem dessa. Segundo Crônicas 32, verso 7. O povo de Deus estava cercado. Que jeito que estava, irmão? Velho Testamento. Estavam cercados e ameaçados por um dos maiores exércitos e poderosos, e um dos homens mais cruéis que tinha. Mas o rei aqui orava. Você fica feliz quando vê um líder orando, irmão? Levanta a mão assim. O rei orava. Então veio uma resposta de Deus para ele. Eu já estou terminando, viu, gente? Eu prometo. É porque eu me empolguei aqui, me motivei demais. Mas eu estou terminando. Disse assim, ó. Resposta de Deus. Fala comigo: resposta de Deus. 2 Crônicas 32, 7. Sejam fortes e corajosos. É Deus falando, irmão. Não tenham medo, nem se desanimem por causa do rei da Síria e do seu enorme exército. Deus não falou assim: é um exércitozinho, não precisa ter medo não, meu filho, é só um mosquitinho. Não tenha medo por causa do seu enorme exército que está com ele, pois conosco está um poder maior do que o que está com ele. Você crê nesse poder? Diga amém. Próxima referência. Aleluia, Jesus. Josué de novo. O homem que sucedeu Moisés. Josué 10, 25. Disse-lhe Josué: não tenham medo, nem se desanime. Fala para mim, Simão, crente desanimado, fala. Não, para ficar melhor, fica de pé para a gente fazer um negócio direitinho aqui, ficar melhor. Porque crente animado fica de pé, né? Fica de pé e fala assim: crente animado. Escute o que eu estou te falando. Crente desanimado, os demônios estão tudo de férias, viajando, descansando.
De vez em quando ele passa um WhatsApp para o outro, assim, ei, como é que está aquele crente? Não, preocupa não, desanimado, só vive desanimado. Nada mexe com ele. Irmão, mas não tem que preocupar, aqueles crentes lá da igreja Povelete, se for desanimado, eles ficam, não, mas pode viajar, vamos embora, bora aproveitar as férias, meu filho, está tudo desanimado, não precisa preocupar. Aqui não é assim não, tá? Estou fazendo uma comparação. O crente desanimado, põe a mão no coração e fala assim, em nome de Jesus, o desânimo não vai me pegar. O diabo, irmão, só preocupa com o crente animado. O desanimado já foi vencido, irmão, já foi derrotado. Acabou, abaixou a cabeça, já era. Por isso o texto está dizendo, não se desanimem. Fala comigo bem alto. Sejam fortes e corajosos. É isso que o Senhor fará com todos os inimigos que vocês tiverem que combater. É isso que o Senhor fará. Deus destruirá os seus inimigos, mas para isso é Deus que destrói, irmão, mas o bom ânimo tem que ser meu e seu. É Deus que faz a obra, mas a coragem e o bom ânimo tem que ser de você. Demandou coragem, está aqui. Eu quero que você aplaude Jesus bem forte pela sua vida, pela sua. Você é corajoso, aplaude mais forte. O medo do vírus não te parou, aplaude mais forte. A paranoia não te parou, aplaude mais forte. Quem faz a obra é Deus, mas o bom ânimo é meu e seu, amém? Glória a Deus. Próxima referência para nós terminarmos. Por quê, pastor? Olha lá, está dizendo o texto. Lembra que eu falei para você que o diabo está de férias para crente desanimado? Por quê? Fala comigo, por quê? Está no texto, vamos ler? Provérbios 24, 10. Se você vacila no dia da dificuldade, ai meu Deus do céu, não, o que aconteceu? Não tem jeito, não, na vida não tem, não tem jeito para mim, não tem saída, não. Acho que eu não vou nem levantar, porque não vai ter ninguém com porta de serviço, não vai ter trabalho, não vai ter. Se você vacilar, olha o texto, se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? Cadê os corajosos? Levanta a mão para o céu e diga assim, Senhor Jesus, fortalece a minha mão. Olha para mim, irmão. Não se mostre abatido. Não derrube o seu semblante no dia a dia seu. Fale com pontualidade às pessoas que te indagarem. Não se mostre fraca ou fraco diante das lutas. Porque quem mostra fraco durante a luta, sua força é diminuída, está no texto. Como será limitada a sua força? Mas com quem tem bom ânimo, a história é diferente. Quantos estão entendendo a mensagem? Levanta a mão e diga glória a Deus. Diga assim, eu vou ter bom ânimo. Próxima referência, e agora a gente termina mesmo. Por isso que eu gosto do Pedro. Pedro toma pancada, cajadada de Jesus na cabeça. Jesus corrige ele toda hora. Jesus tem que ficar, para aí Pedro, calma, devagar Pedro. Não, Pedro não. O tempo todo, Pedro toma pancada de Jesus. Mas você nunca encontra Jesus falando para ele assim, camarada desanimado, nenhum guindaste tira esse homem do lugar. Tem que trazer uma patrola para arrastar. E você não acha, irmão, porque Pedro era animado. Leia o texto comigo. 2 Timóteo 1, verso 7. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Vamos ler mais uma vez todos juntos? Por Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Só mais uma vez. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Levanta as duas mãos para os céus agora e eu oro para você. Recebe essa unção de ousadia na sua vida. Você nunca vai temer as ondas do mar dessa vida. Você nunca vai temer as dificuldades, os Golias gritando na sua frente. Você não vai engolir desaforo do medo, da preocupação, com o desânimo, porque você vai ter bom ânimo. Deus não nos deu um espírito de covardia. Olha a palavra dele para o povo eleito. Olha a palavra dele para os crentes de Goiânia, Goiás, Brasil. Olha a palavra de Deus. Deus não te deu espírito de temor. Deus não te deu espírito de covardia. Deus te deu espírito profético para
profetizar as nações e para dizer que Jesus está vindo aí, e nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda. Levanta a mão para o céu, começa a orar comigo agora. Senhor, eu invoco o espírito da ousadia de Deus, o espírito de ousadia, de bom ânimo da parte do Senhor, porque nós sabemos que o Senhor está conosco. Deus, eu repreendo agora todo medo, eu lanço fora todo medo e digo: Senhor, o povo eleito de Goiânia vai andar sobre as águas, nenhuma crise vai parar o povo eleito, nenhum medo, temor ou assombração vai espantar a fé do povo eleito, Senhor, mas nós continuaremos caminhando de fé em fé e de glória em glória, até o dia que entrarmos no céu, Senhor, pelas portas. Levanta a mão para o céu e diga: eu recebo. Diga mais alto: eu recebo. Eu creio, Senhor. Eu acredito, meu Deus. Bate no coração assim, fala para você: coração. Fala mais alto: coração. Deus está contando contigo. Deus está contando contigo, coração. Não tenha medo, não vacile. Deus está contigo. O seu barco não vai afundar. Você não vai morrer nessa crise. Essa crise não vai quebrar suas empresas. Essa crise não vai acabar com os seus familiares. Essa crise não vai te levar para o caixão. Quem crê, dá glória a Deus. E aplaude Jesus por essa palavra mais uma vez. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Vira para esse irmão perto de você e fala assim: que bom que tu veio. Fala para ele assim: gostei da ousadia. Continue ousado. Deus é contigo. Amém? Quem sentiu que Deus falou com você nessa palavra, diga amém. Eu quero pedir você para pegar esse envelope, que sempre eu esqueço. Você que é mantenedor dessa obra, você que contribui com dízimos e ofertas, coloque no gasofilácio. O Deus de paz estará cumprindo a sua promessa na sua vida. Deus abençoe, viu, em nome de Jesus. É eu que passei do horário, não é você que está indo embora antes, não. Levanta a mão para o céu assim, ó, e diga assim: Senhor Jesus, receba a minha oferta, que ela seja devidamente investida no seu reino, para a glória, honra e louvor do teu nome. Quantos podem aplaudir Jesus pelas ofertas e pelos ofertantes, dizimistas? Amém. Está terminado em nome de Jesus, meus irmãos.